Você já parou para pensar que todo ataque, por mais agressivo que pareça, é na verdade uma confissão? Sim, cada provocação, cada tentativa de humilhação, cada palavra lançada contra você, no fundo revela muito mais sobre a fraqueza do outro do que sobre você. E é aqui que está a armadilha de quase todos caem. Acreditar que, para não parecer fraco, é preciso responder na hora, se defender, contra-atacar. Mas o que acontece quando você reage? Você entrega exatamente o que o agressor mais deseja: sua atenção, sua energia, sua validação. Maquiavel já dizia que o poder não está em vencer a discussão, mas em não ser arrastado para o jogo do inimigo. Porque o ataque nunca é só sobre você. Ele é sobre o vazio que existe dentro de quem ataca. Pense bem, alguém seguro de si precisa te diminuir? Precisa levantar a voz? Lançar indiretas, buscar exposição? Nunca. Quem ataca já mostra, antes de qualquer coisa, que carrega dentro de si um ego faminto, frágil e desesperado por reação. E é justamente aí que mora a sua oportunidade de virar o jogo. O erro mais comum é acreditar que a vitória está em ter a última palavra, em provar seu tonto, em sair por cima em uma briga de argumentos. Só que isso não é vitória, é cansaço. É se rebaixar ao nível do outro. A verdadeira vitória, aquela que fere o ego de forma irreparável, não vem do confronto. Vem da humilhação silenciosa quando o outro percebe que todo o seu esforço foi inútil, que nada do que ele fez ou disse teve poder sobre você. E é aqui que entra o que poucos sabem aplicar. Existem atitudes tão sutis quanto letais, capazes de transformar qualquer ataque contra você em exposição da fraqueza alheia. São movimentos psicológicos simples, mas devastadores, que desmontam o agressor sem que você precise levantar a voz ou perder o controle. Imagine alguém tentando te provocar diante de todos, esperando sua explosão, e em vez disso você responde com silêncio, calma e indiferença. Quem parece fraco agora? Você que não reagiu? Ou ele que se desgastou tentando te atingir sem sucesso? O poder psicológico está justamente nessa inversão. Não é você quem se defende, é o outro que se destrói. Não é você quem se expõe, é ele quem revela suas rachaduras. Não é você quem precisa se provar, é ele quem mostra que não tem nada além de barulho. Quando você entende essa dinâmica, cada ataque se torna uma oportunidade, não de se justificar, mas de assistir o outro desmoronar diante dos próprios excessos. Nos próximos minutos, você vai descobrir as 3 atitudes maquiavélicas que mudam o jogo de qualquer ataque. 3 armas invisíveis, que não só te protegem, mas expõem o inimigo sem que ele perceba. A primeira transforma o silêncio em um peso insuportável. A segunda usa a indiferença como veneno para o ego. E a terceira te dá o controle total do ritmo, obrigando o outro a dançar no compasso que você escolher. Essas não são técnicas de defesa, são estratégias de dominação, porque a partir do momento em que você entende como aplicá-las, nunca mais verá um ataque da mesma forma. Você vai enxergar, em cada tentativa de te atingir, uma oportunidade de revelar a fraqueza do outro. E acredite, não existe derrota mais humilhante para o ego do que se ver destruído pela própria mão. E antes de mergulharmos fundo nessas 3 atitudes maquiavélicas, eu quero te pedir uma coisa importante. Se esse tema já te fez refletir, se em algum momento da sua vida você sentiu o peso de um ataque que parecia te abalar, mas agora percebe que poderia ter usado isso a seu favor, deixe o seu like nesse vídeo. Esse simples gesto mostra que esse conteúdo faz sentido para você e ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas que precisam aprender a virar o jogo psicológico. E eu quero te ouvir também. Escreve aqui nos comentários se você já passou por uma situação em que reagiu de forma automática e depois percebeu que teria sido muito mais poderoso ficar em silêncio. Compartilhe a sua experiência, porque você não só fortalece a comunidade que está se formando aqui, mas também inspira outras pessoas a enxergarem que não estão sozinhas nesse processo. E, claro, se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve no canal. Aqui, a cada semana, eu trago estratégias maquiavélicas, leis de poder psicológico e insights que você não encontra em lugar nenhum.
sempre para te dar vantagem em situações que a maioria encara sem preparo. Se inscrever é a forma de garantir que você não perca nada do que vem pela frente. Quando alguém te ataca, a primeira reação quase sempre é automática, responder na mesma moeda. É como se um instinto primitivo tomasse conta e você sentisse que, se não reagir, estará se tornando fraco, submisso, inferior. Essa é a ilusão mais perigosa de todas, porque o ataque direto foi feito exatamente para isso, para te arrastar para um campo de batalha que não há seu. No instante em que você responde de imediato, no calor da provocação, já perdeu o controle da situação. Maquiavel entendia que o poder não se mede pela força do golpe, mas pela capacidade de não ser conduzido. E quem ataca sempre está tentando conduzir. O agressor quer ditar o ritmo, impor a narrativa, fazer com que você se defenda, porque quando você se defende, já reconheceu que ele tem o poder de te afetar. O simples fato de você sentir a necessidade de explicar ou contra-atacar já é a vitória que ele buscava desde o início. O mais brutal é que esse mecanismo acontece em todos os níveis. Pense no ambiente de trabalho. Alguém faz uma crítica pública esperando que você rebata. Se você rebate, entra na disputa e se desgasta. Em relacionamentos, uma provocação velada é lançada só para testar sua paciência. Se você responde, confirma exatamente o que o outro queria provar. Até em interações sociais simples, como uma indireta ou um comentário sarcástico, o mesmo padrão se repete. Você sente a necessidade de reagir, e ao reagir, dá poder. Mas aqui está a verdade que poucos percebem. Quem ataca primeiro já está confessando a própria fraqueza, porque o ataque nunca nasce da calma, da segurança ou da confiança. Ele nasce da insegurança, do medo de ser diminuído, da necessidade de se afirmar às custas de alguém. O agressor não é forte porque atacou. Ele é fraco porque precisou atacar. Essa é a primeira quebra de expectativa que você precisa absorver. O ataque direto não é demonstração de poder, mas exposição de vulnerabilidade. O erro é acreditar que o agressor está no controle. A realidade é que, no momento em que ele lança o ataque, já está revelando seu ponto fraco, a dependência da sua reação. É por isso que a pior coisa que você pode fazer diante de uma provocação é cair no jogo da resposta imediata. Porque nesse instante, você confirma para todos que aquilo teve efeito sobre você. Sua calma foi quebrada, sua autoridade abalada, sua energia entregue. Quem observa percebe isso com clareza. O que parecia uma defesa legítima soa, na verdade, como desespero disfarçado de reação. A verdadeira força, portanto, não está em se defender, mas em reconhecer que o ataque é apenas um disfarce mal feito para a fraqueza. É enxergar além das palavras, além da agressividade, além da máscara. Porque quem entende isso não cai na ilusão do ataque direto. Ele não se apressa em revidar, não se perde em justificativas, não corre para limpar a própria imagem. Ao contrário, ele sustenta o silêncio, observa, espera e deixa o outro se desgastar. E é justamente nesse espaço de calma que surge a primeira virada maquiavélica, porque quando você não reage, você não apenas protege a sua posição, você inverte a pressão. E esse é o primeiro passo para transformar qualquer ataque em fraqueza alheia. Por trás de cada ataque, existe um segredo que o agressor jamais admitiria em voz alta. Ele não está te atingindo porque é forte, mas porque é frágil. Todo ataque é, na verdade, uma confissão disfarçada. Quem te provoca está dizendo: eu não consigo lidar com minha própria insegurança, sem tentar projetá-la em você. Quem tenta te humilhar está gritando: preciso te diminuir para me sentir maior. Quem levanta a voz revela: tenho medo de que ninguém me ouça se eu não for barulhento. Essa é a camada psicológica que quase todo mundo ignora. O ataque é só a superfície. O que está escondido por trás é sempre uma dor não resolvida, uma insegurança profunda ou uma necessidade desesperada de validação. Pense em quantas vezes alguém te atacou de forma aparentemente gratuita. Naquele momento parecia ódio, parecia força. Mas se você olhar com calma, vai perceber que o verdadeiro combustível daquele ataque era o medo. Ego inflado é apenas medo fantasiado de coragem. Inveja é apenas admiração envergonhada. Arrogância é apenas insegurança disfarçada de superioridade.
Quando alguém te ataca, está mostrando aquilo que mais teme que os outros descubram. E é por isso que todo ataque é uma janela. Ele não revela sobre você, revela sobre quem o lançou. O problema é que a maioria não percebe isso. Ao invés de enxergar a fraqueza escondida, as pessoas acreditam que precisam reagir, como se o ataque fosse um teste de força. Mas toda vez que você se apressa em responder, perde a chance de ver o que está realmente acontecendo. O agressor se esconde atrás da máscara do ataque. Só quem sustenta a calma consegue enxergar a verdade por trás dela. Maquiavel sabia que a essência do poder está na leitura do inimigo. E para ler alguém, você não observa o que ele quer mostrar, mas aquilo que ele tenta esconder. O ataque não é uma arma, é uma pista. É a prova de que, por trás da agressividade, existe uma rachadura esperando para ser explorada. Quando você muda a forma de enxergar, muda também a forma de reagir. Em vez de se sentir ameaçado, você começa a enxergar oportunidades. Em vez de se defender, você começa a observar. Cada palavra usada contra você se transforma em revelação, cada provocação em um mapa das fraquezas do outro. E esse é o primeiro ponto de virada no jogo psicológico. Entender que o ataque não precisa ser combatido, ele precisa ser decifrado. O agressor acredita que está escondendo suas inseguranças atrás de gritos, sarcasmos e indiretas. Mas no fundo, está entregando tudo de bandeja. Cabe a você não cair no reflexo de reagir, e sim aprender a ler. Porque quando você percebe a vulnerabilidade escondida, entende que não há necessidade de pressa. O ataque, por mais forte que pareça, já veio carregado de fraqueza. E é justamente essa fraqueza que você pode transformar em arma contra quem tentou te atingir. Agora que você já entendeu que todo ataque nasce da fraqueza, surge a pergunta: qual é a primeira atitude capaz de transformar esse ataque em derrota do agressor? A resposta é simples, mas brutal: o silêncio estratégico. O silêncio é uma arma psicológica porque ele quebra a expectativa. Quem te ataca espera a reação. Ele precisa da sua resposta para validar o próprio ato. Se você rebate, ele ganha combustível. Se você se defende, ele sente que te afetou. Se você contra-ataca, ele consegue se justificar dizendo que a briga é mútua. Mas quando você escolhe o silêncio, você arranca o chão sob os pés dele. Pense na cena. Alguém lança uma provocação esperando te ver explodir. Você olha, se mantém firme e não diz nada. Esse instante, que parece pequeno, se transforma em um peso insuportável para o outro. O silêncio cria desconforto, e o desconforto faz o ego se expor. Ele começa a repetir, a gesticular mais, a aumentar o tom de voz, tentando arrancar de você o que não veio. O que parecia força, agora soa como desespero. E o mais fascinante é que o silêncio não é passividade. Ele é ação oculta. Cada segundo em que você se cala é um segundo em que o outro se desgasta. Enquanto ele gasta energia tentando te atingir, você acumula autoridade. Enquanto ele fala demais, você observa cada detalhe. A insegurança nos olhos, a contradição nas palavras, a pressa no tom de voz. O silêncio se torna uma lente que amplia todas as rachaduras que o ataque já carregava. Maquiavel dizia que quem controla as percepções controla o poder. E não existe percepção mais devastadora do que a do silêncio, porque ele não apenas protege você, ele expõe o outro. Aos olhos de quem assiste, o quadro é claro: um agressor exaltado, tentando desesperadamente provocar, e alguém calmo, intocável, que não se abala. Quem parece ter o poder nessa cena? Não é quem fala, é quem cala. O silêncio estratégico funciona porque inverte a pressão. O ataque, que deveria estar sobre você, retorna para quem o lançou. É ele quem precisa provar algo, é ele quem precisa se explicar, é ele quem precisa lutar contra o vazio insuportável que você sustentou com firmeza. O ataque, que nasceu como suposta demonstração de força, se revela como exposição de fraqueza. E aqui está o ponto maquiavélico. Você não venceu porque disse a última palavra. Você venceu porque não disse nenhuma. Você não se colocou em risco, não se rebaixou, não entrou no jogo. Você apenas negou o que o ego do outro mais desejava: sua reação. Esse é o primeiro movimento que transforma qualquer ataque em autodestruição: o silêncio. Mas o jogo não para aqui, porque se o silêncio expõe, existe uma atitude ainda mais devastadora que corrói o ego de dentro para fora:
A indiferença calculada. O silêncio não atinge apenas quem te ataca, ele reverbera em todos que assistem, porque em qualquer conflito, não importa apenas o que acontece entre você e o agressor, importa também como os outros percebem a cena. E quando alguém te provoca e você responde com silêncio, a percepção muda completamente. Pense na imagem. De um lado, alguém exaltado, gritando, repetindo, tentando forçar uma reação. Do outro, alguém calmo, sereno, quase imóvel. Aos olhos de quem observa, não é difícil identificar quem está no controle. O barulho denuncia fraqueza, o silêncio transmite força. O agressor, que queria parecer dominante, acaba parecendo desesperado. E você, que não fez nada além de sustentar a calma, é visto como a verdadeira autoridade naquele espaço. Esse é um detalhe maquiavélico que a maioria esquece. Poder não é apenas aquilo que você sente por dentro, mas aquilo que os outros acreditam que você tem. A percepção vale mais do que a realidade. E o silêncio constrói essa percepção como nenhuma outra arma. Quando você fala pouco, quando não se explica, quando sustenta uma pausa, cria uma aura de mistério. É como se houvesse algo em você que ninguém consegue decifrar completamente. E o mistério, em psicologia social, é sinônimo de respeito. Quem observa também aprende algo crucial, que você não se abala fácil. E essa é uma das marcas mais poderosas de autoridade. Pessoas que se explicam demais são vistas como frágeis. Pessoas que revidam com agressividade são vistas como instáveis. Mas aqueles que sustentam o silêncio, mesmo diante da provocação, são vistos como inquebráveis. Não importa o que digam, não importa o que façam, você continua no mesmo lugar, intacto. E não é apenas o respeito que nasce dessa imagem, é também o medo. Porque quando alguém percebe que não consegue te afetar, entende que está diante de um muro que não pode ser derrubado. Essa percepção, mesmo que não seja dita em voz alta, já é suficiente para desencorajar novos ataques. Afinal, por que continuar tentando atingir alguém que não se deixa atingir? O silêncio, portanto, é uma arma dupla. Enfraquece quem te ataca e fortalece sua imagem diante dos outros. Enquanto o agressor perde credibilidade, você ganha autoridade. Enquanto ele se desgasta, você cresce. Enquanto ele se contradiz, você se consolida como presença inabalável. E é nesse contraste que o impacto social do silêncio se revela devastador. Porque o ataque, que deveria te diminuir, acaba aumentando sua presença. A provocação, que deveria te envergonhar, acaba fortalecendo sua reputação. O agressor não percebe, mas está cavando a própria derrota em público. E tudo isso acontece porque você se recusou a jogar o jogo. Você não deu o que o ego dele precisava. Você escolheu o vazio. E o vazio se transformou em poder. Mas se o silêncio expõe e fortalece, existe uma atitude ainda mais cruel, ainda mais destrutiva para o ego de quem te ataca. Uma arma invisível que não apenas cria desconforto, mas corrói lentamente até transformar o ataque em humilhação. A indiferença calculada. Se o silêncio já é suficiente para expor a fraqueza de quem te ataca, a indiferença é o golpe final. Porque o ego pode até resistir ao silêncio momentâneo, mas ele não sobrevive à ausência prolongada de atenção. A verdade brutal é esta: todo ataque é um pedido desesperado por importância, e a indiferença é a resposta que nega exatamente isso. Pense em como funciona o ego inflado. Ele precisa de palco, de plateia, de reação. Pode ser um sorriso, uma réplica, até uma expressão de raiva. Qualquer coisa serve como alimento. O que ele não suporta é a irrelevância, porque quando você ignora o ataque, você arranca o último oxigênio que mantém o ego vivo. E não existe humilhação maior para alguém que se acha poderoso do que perceber que nada do que faz tem efeito sobre você. Imagine alguém tentando te provocar com palavras afiadas. Se você responde, ele vence, porque conseguiu arrancar algo de você. Se você se defende, ele vence porque te obrigou a se justificar. Mas se você mostra indiferença, se trata aquilo como algo tão pequeno que sequer merece resposta,
É como se dissesse: você não tem peso suficiente para mover nada em mim. Essa mensagem, mesmo sem palavras, destrói o agressor de dentro para fora. E aqui está o detalhe maquiavélico. A indiferença não apenas enfraquece quem te ataca, mas fortalece a sua posição. Porque todos ao redor percebem. Eles veem um lado se desgastando, tentando desesperadamente chamar a atenção, e o outro permanecendo inabalável, quase distante, como se nada tivesse acontecido. Esse contraste não deixa dúvidas sobre quem está no controle. A indiferença também é mais devastadora porque é permanente. O silêncio pode ser apenas um momento, mas a indiferença é uma postura. É a negação constante de importância. É como um veneno lento que corrói o ego dia após dia, até que não reste nada além da confissão silenciosa de que a força dele era apenas ilusão. Maquiavel diria que esse é o tipo de poder mais perigoso, o que não precisa de esforço. Você não precisa levantar a voz, não precisa se justificar, não precisa se rebaixar. Basta retirar aquilo que o outro mais deseja, sua validação. O ego que não recebe atenção entra em colapso. O arrogante se perde. O manipulador se contradiz. O provocador parece infantil. E o mais brutal é que a indiferença não apenas destrói o ego do outro, ela cria em você uma aura magnética. Porque as pessoas são atraídas pelo que não se entrega fácil. Quanto menos você reage, mais querem entender o que você pensa. Quanto menos você se explica, mais querem ouvir sua voz. Quanto mais indiferente você parece às provocações, mais fascinante e respeitado você se torna. Esse é o segundo movimento que transforma qualquer ataque em fraqueza alheia. Não apenas calar, mas negar completamente a importância do agressor. E quando você domina essa arte, o jogo muda de nível. Porque já não se trata apenas de se defender, mas de obrigar o outro a se destruir com as próprias mãos. Mas ainda existe uma terceira atitude, capaz de consolidar de vez sua autoridade. Porque se o silêncio expõe, a indiferença destrói. O controle do ritmo transforma você no maestro invisível da situação. Quando você domina o silêncio e sustenta a indiferença, algo inevitável acontece. A fraqueza que estava escondida atrás do ataque começa a se tornar visível para todos. É como se o agressor, desesperado por atenção, acabasse se traindo diante da plateia. Cada gesto, cada palavra repetida, cada tentativa frustrada de te atingir se transforma em prova pública de que ele não tem o controle que acreditava ter. Essa é a parte mais maquiavélica da estratégia. Você não precisa desmascarar ninguém, eles mesmos fazem isso. Quanto mais insistem em te provocar sem receber reação, mais infantil parecem. Quanto mais tentam se impor sem conseguir te abalar, mais frágeis se revelam. Quanto mais lutam para arrancar de você uma resposta, mais óbvio fica que o verdadeiro poder não está nas mãos deles, mas sim nas suas. Pense numa reunião de trabalho. Um colega tenta te desestabilizar fazendo uma crítica velada. Você se mantém calmo, indiferente. Ele insiste, repete, tenta ser mais incisivo. Aos poucos, os outros não estão mais olhando para você. Estão olhando para ele, percebendo seu exagero, sua ansiedade, sua necessidade patética de provar algo. O ataque que deveria te diminuir, agora é ele quem carrega como fardo. Você sai maior sem dizer uma palavra. Ou imagine um relacionamento, quando alguém lança uma provocação esperando te ver perder o controle. Você mantém a calma, não dá atenção. O que acontece? A pessoa aumenta o tom, insiste, exagera, até que se contradiz. O ataque se transforma em exposição do que estava escondido. Medo, carência, insegurança. Mais cedo ou mais tarde, o ego inflado não consegue sustentar a máscara diante da ausência de reação. O mais interessante é que essa exposição acontece de forma natural, inevitável. Você não precisa levantar a voz, não precisa provar nada, não precisa se justificar. Basta não oferecer resistência. O agressor cava a própria queda. É como se cada tentativa frustrada fosse uma pá de terra jogada sobre a própria reputação. E você, em silêncio, apenas observa o enterro. Maquiavel sabia que o poder mais perigoso é aquele que obriga o inimigo a se destruir sozinho. Porque nesse caso você não corre riscos, não se desgasta, não se expõe.
O trabalho pesado é feito pelo próprio adversário. O ataque, que parecia força, se transforma em uma confissão de fraqueza. A provocação, que parecia controle, se revela como desespero. O jogo muda diante de todos, e sua autoridade cresce de forma inevitável. Essa é a beleza sombria dessa estratégia. Você não apenas vence, você faz o outro se perder. Você não apenas se protege, você expõe. E quando todos percebem, a vitória deixa de ser invisível e se torna espetáculo. O agressor vira exemplo, uma lição viva do que acontece quando alguém tenta te atacar e acaba destruído pelo próprio ego. Mas ainda há uma terceira atitude que consolida esse poder em qualquer situação: assumir o controle do ritmo. Porque no fim não basta apenas expor a fraqueza do outro. O verdadeiro domínio é quando até o tempo da interação passa a obedecer ao seu compasso. Se o silêncio expõe e a indiferença destrói, o controle do ritmo é o que define, de forma definitiva, quem está no comando. Porque em toda interação existe um compasso invisível. Há quem acelere, quem impressione, quem fale rápido para te desestabilizar. E há quem, em vez de acompanhar essa velocidade, imponha o próprio tempo. E nesse momento, a luta já está decidida. Maquiavel entendia que o poder não está em falar mais, mas em ditar o momento certo de falar. Quem controla o ritmo não apenas responde quando quer, mas também decide quando o outro deve esperar. É como um maestro invisível. Com pausas, olhares e gestos calculados, você conduz a cena sem que ninguém perceba conscientemente. E quem acreditava estar atacando, de repente percebe que está reagindo ao seu tempo e não ao dele. Pense em uma discussão. O agressor fala rápido, te interrompe, lança provocações. Se você acompanha o ritmo dele, já perdeu, porque aceitou a regra do jogo. Mas se você desacelera, se fala devagar, se sustenta pausas longas, cria uma tensão que ninguém consegue ignorar. O outro se perde, atropela as próprias palavras, se contradiz. O que parecia confiança se transforma em desespero. O ataque perde força porque já não está no compasso dele, está no seu. Esse controle é ainda mais poderoso porque não precisa ser explícito. Você não diz, agora eu falo, agora você espera. Você simplesmente sustenta a calma e administra o tempo, deixa o outro se afogar na própria pressa. Aos olhos de quem observa, o contraste é brutal. Um lado correndo, ansioso, falando demais, o outro calmo, sereno, quase intocável. Quem parece mais forte nessa cena? O ritmo é uma arma, porque ele molda percepções. O silêncio, usado como pausa, pesa mais do que qualquer argumento. Uma resposta curta, dada depois de uma longa espera, tem mais impacto do que 100 explicações apressadas. Até o olhar firme, sustentado por segundos a mais, transmite mais autoridade do que um discurso inteiro. Porque no fundo não é o que você diz que importa, mas o quanto você consegue fazer o outro dançar no compasso que você definiu. E aqui está o detalhe maquiavélico. Controlar o ritmo não é apenas vencer o ataque, é transformar o outro em refém da sua presença. Ele não percebe, mas já está se movendo conforme você decide. Ele fala quando você permite, ele se cala quando seu silêncio pesa, ele se desorganiza quando sua calma contrasta com a pressa dele. O ataque, que deveria ser contra você, se transforma em uma marionete dançando sob o seu comando. Esse é o terceiro movimento que fecha o ciclo. Enquanto o silêncio expõe e a indiferença destrói, o controle do ritmo transforma você no centro invisível de toda a interação. É quando o poder deixa de ser defesa e se torna domínio. Mas ainda falta o último passo: consolidar tudo isso em uma vitória invisível, onde não restam dúvidas de quem realmente venceu. Depois de aplicar o silêncio estratégico, sustentar a indiferença calculada e assumir o controle do ritmo, você percebe que não precisa mais lutar para vencer. A vitória já aconteceu. E o mais intrigante é que ela não veio do confronto direto, não veio de argumentos nem de gritos, veio do vazio que você soube sustentar. Essa é a essência da vitória invisível, quando o agressor se destrói sozinho e todos percebem que ele perdeu, menos ele. Aos olhos de quem assiste, a cena é clara. O ataque começou com barulho, com arrogância, com tentativa de domínio, mas terminou com um provocador exposto, inseguro, repetitivo e com você firme, inabalável, quase intocável. O poder psicológico não é apenas neutralizar o golpe, é transformar o golpe em autodestruição. E aqui está o detalhe mais sombrio.
Essa vitória não precisa ser anunciada. Você não precisa dizer que venceu. Não precisa esfregar no rosto de ninguém que estava certo. O silêncio e a calma já fizeram o trabalho. E o impacto é ainda maior justamente por isso, porque não é você quem declara a vitória, são os outros que a reconhecem. A autoridade verdadeira não se explica, ela é sentida. Maquiavel sabia que o maior poder não está em conquistar algo, mas em criar uma reputação que ninguém ousa desafiar. E cada vez que você transforma um ataque em fraqueza alheia, essa reputação cresce. Aos poucos, as pessoas ao redor começam a pensar 2 vezes antes de te provocar. Elas lembram da calma que você sustentou, da indiferença que cortou mais fundo do que qualquer resposta, do ritmo que você impôs sem esforço. Sua presença se torna muralha e o ataque se torna risco para quem ousar tentar. O mais fascinante é que essa vitória invisível também molda sua imagem diante de si mesmo. Você percebe que não precisa mais se justificar, não precisa provar nada, não precisa correr atrás de explicações. Você aprende que o poder psicológico não está em ter todas as respostas, mas em saber quando não dizer nada. E essa consciência muda a forma como você caminha em qualquer ambiente, mais firme, mais calmo, mais respeitado. No fim, a vitória invisível é brutal porque o inimigo não tem como se defender dela. Ele pode resistir a palavras, pode contra-atacar frases, pode disputar argumentos, mas não existe defesa contra o silêncio, não existe escudo contra a indiferença, não existe ritmo que resista quando você já controla o tempo da interação. O ego pode gritar, espernear, tentar se afirmar, mas no vazio que você sustenta, ele sempre se despedaça. Esse é o estágio final do poder psicológico: vencer sem lutar, dominar sem reagir, destruir sem se sujar. E quando você entende isso, percebe que nunca mais precisa temer um ataque. Porque cada ataque é apenas uma oportunidade de expor a fraqueza do outro e consolidar sua autoridade. A vitória não é barulhenta, ela é silenciosa, invisível, e por isso mesmo, impossível de ser contestada.